Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 5 de junho, nesse dia em que nós recordamos São Bonifácio, bispo e mártir, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Lemos no dia de hoje o evangelista São João no capítulo 17, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quinta-feira a leitura do capítulo 17 do evangelista São João, onde vemos esta belíssima oração da parte de Jesus, que recomenda os seus discípulos ao Pai. Hoje nós continuamos meditando esta belíssima oração e gostaria de chamar a atenção para alguns versículos que acabamos de ouvir. É claro que toda esta oração de Jesus Cristo é bastante profunda, mas o tempo não nos permite passar versículo por versículo, mas gostaria de firmar-me rapidamente sobre alguns dos versículos que acabamos de ouvir. Logo no início, no versículo 20, Jesus nos diz: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Aqueles que creram em Cristo por causa da palavra, do testemunho dos apóstolos, somos todos nós. A começar pela igreja primitiva, quando os apóstolos começam a anunciar o Cristo ressuscitado, Paulo, que nas suas viagens missionárias também anuncia o Cristo, vencedor do pecado e da morte, até os dias de hoje, aonde ainda tantos nos anunciam a palavra de Deus. Somos nós aqueles a quem Jesus hoje se refere por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. E assim também a nós é dirigida esta oração de Jesus Cristo, pedindo justamente para que nós possamos viver em unidade, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E é interessante percebermos aquilo que nos diz Jesus: a unidade que se espera de nós é a mesma unidade que se encontra na Santíssima Trindade. Como tu e eu somos um, como o Pai e o Filho são um, que nós também saibamos viver na unidade, de modo justamente para que, vivendo nesta unidade, nós estejamos em comunhão com o Pai, em comunhão com o Filho, e eles possam também estar em comunhão conosco. E ao perceber esta unidade presente em nosso meio, que o mundo possa crer que Cristo foi o enviado do Pai para nos levar para junto de si, para nos levar para o reino dos céus. E assim nós entendemos o grande compromisso que nós temos como comunidade cristã, como batizados, porque nós somos chamados a ser o sinal da presença de Deus no seio da humanidade, para que através do nosso testemunho, da nossa caminhada, da nossa vida de fé, outros irmãos e irmãs possam ir também ao encontro de Deus, possam ir também ao encontro de Cristo. É isso que o Senhor nos diz quando fala: a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um,
a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E assim, é claro, nós somos convidados a perseguir, a viver dia a dia esta unidade tão esperada da parte de Deus em nosso meio. Por fim, nós vemos lá no versículo 26, Jesus que diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. É mais uma vez esse convite para que vivamos a unidade. É mais uma vez esse convite para que nós possamos testemunhar no nosso dia a dia o amor de Cristo que nos une e que faz de nós uma comunidade. Assim que saibamos viver dia a dia esta unidade, que sejamos verdadeiramente as testemunhas de Cristo, para que mais pessoas possam crer em Cristo por causa do testemunho que nós damos na nossa caminhada de fé, na nossa vida cristã. Oremos. Interceda por nós, Senhor, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos por nossas palavras, por nossas ações, a fé que ele ensinou pela palavra e selou com seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.